Ah, não, a gente não está ouvindo. Muito bem, boa noite. Queria dar boas-vindas a todos os participantes em mais uma sessão clínica científica nacional da Rede Dó. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Hoje nós temos a presença ilustre aqui do convidado internacional, Dr. Henrique Ashe, direto de Nova York, chefe do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Luterano, professor da Universidade de Nova York. Temos a presença também aqui da comissão organizadora, Dr. Arno von Ristel, cirurgião vascular da Rede Dó, Copa Star, Copa Dó, Quinta Dó e Glória Dó, o Dr. Clayton, cirurgião vascular de São Paulo, da Rede Dó, e Dr. Bernardo Macielli, também do Hospital Copa Dó, Glória Dó e Quinta Dó. Iremos iniciar a nossa sessão clínica com a palestra do Dr. Arno von Ristel, que irá nos dizer é, o patinho feio da cirurgia vascular, a trombectomia venosa. E teremos 3 apresentações após a discussão com todos os palestrantes e quero deixar muito à vontade todos os colegas de todos os serviços que atenderam esse convite para participar da sessão, que essa ideia, inicialmente, é a gente alinhar as condutas, discutir as particularidades de cada serviço espalhados pelo Brasil. A nossa rede, nós temos 74 hospitais espalhados pelo Brasil, ou seja, a quantidade de informações, de cirurgias complexas que nós fazemos é muito grande. Isso pode se representar em dados e publicações de impacto nacional e internacional. Então, eu gostaria de chamar a primeira palestra, o Dr. Arno von Ristel, para abrir nossa sessão. Dr. Arno. Boa noite. É um prazer poder estar aqui, poder compartilhar com vocês muitos assuntos que sempre foi de grande interesse meu há praticamente 4 a 5 décadas. Fico muito feliz de poder contar com a presença do Henrique Rocha, que Henrique foi meu calor na Faculdade de Medicina, e com muita alegria nós sempre observamos a carreira dele nos Estados Unidos. Ele é uma das pessoas a quem a cirurgia vascular brasileira mais deve, que o Henrico retribuiu o que o Brasil lhe deu na sua infância, na sua adolescência e de adulto jovem, retribuiu trazendo para o Brasil o Congresso Pan-Americano, e agora praticamente faz 30 anos que esse congresso é realizado, sempre sob a orientação dele, e assim colocando, eu diria, o Brasil no cenário da cirurgia vascular mundial. Muito obrigado, Henrico. Muito obrigado. Parabéns e aplaudir essa sua iniciativa. E, sem dúvida, você trazendo grandes nomes da nossa especialidade ao Brasil, engrandeceu muito ao Brasil, também permitiu que a gente expandisse o nosso horizonte. Obrigado. Bom, o tema é um tema para mim muito interessante, e, modéstia à parte, eu que escolhi. Eu que escolhi porque eu acho que é um tema que, embora eu tenha uma atração durante muito tempo, mas eu acredito que ele desenvolveu de uma maneira muito importante nos últimos anos, e nós estamos tentando vencer aquilo que o João Cid dos Santos, foi um dos pioneiros da nossa especialidade, o primeiro a fazer uma endarterectomia, foi o primeiro a fazer uma flebografia, ainda na década de 30. Ele dizia que Deus fez as artérias e as veias, o diabo. Eu não estou conseguindo passar aqui. Pronto. Então, eu escolhi para falar hoje a evolução da trombectomia venosa e para ilustrar de uma maneira muito contundente com uma história de conto de fadas que todos nós conhecemos, a história do patinho feio. O patinho feio todo mundo sabe, é uma ave que nasceu no ninho errado, é uma ave inicialmente feia, vários outros patos, e que teve um desenvolvimento, eu acho que tem uma certa correlação com a trombectomia venosa. Não tem nenhum conflito de interesse entre eles, é só apresentar. Algumas notas históricas são sempre importantes de serem trazidas, porque nada nasceu hoje, tudo vem sendo feito por grandes nomes, grandes cabeças
colocaram cada um seu tijolinho ou tijolão na, no desenvolvimento desse tipo de conhecimento. É uma atribuição, primeiramente, para o conhecido de todos, o do Virchow. Já em 1851, eu peguei uma foto, mais ou menos, da época que eu acredito que ele deva ter estado aí. Ele nasceu em torno de 1800, então, em torno de 50 anos naquela época. Ele observou que havia uma alta incidência de trombose à esquerda em relação com a compressão da veia ilíaca comum pela artéria ilíaca direita. Em 1906 a 1908, McMurray observou que em 29% das autópsias havia essa compressão, ao passo que cerca de 3% à direita. Já em 1936, um cirurgião alemão chamado Leuven realizou a primeira trombectomia conhecida, ilíaco femoral, não teve sucesso. Mas ele continuou insistindo e no ano seguinte ele fez uma trombectomia venosa axilo-subclávia, na síndrome de trombose venosa de esforço, conhecido como síndrome de von Schroeter, com sucesso. Não teve grande repercussão na comunidade médica mundial. E, em 1943, em plena época da Segunda Guerra Mundial, esses dois pesquisadores observaram que havia compressão da veia ilíaca em 20% das autópsias, bastante semelhante ao que McMorris tinha visto décadas antes. O trabalho que teve maior impacto nesse território foi o trabalho de Mike Turner, e na Áustria, em Innsbruck, uma cidade relativamente pequena, no Tirol, escreveu uma síndrome que tem hoje o seu nome, dissecando 430 cadáveres humanos, encontrando variados graus de compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita em cerca de 22% dos casos. Cerca de 10 anos mais tarde, Lee Thomas e Cockett descreveram as alterações funcionais associadas a essa compressão e avaliaram os sintomas associados, que faz com que haja pessoas que chamam a síndrome de um nome ou de outro. Na verdade, nenhum dos dois está errado, talvez devesse ter os 4 nomes. O desenvolvimento da trombectomia venosa começou a ser importante na década de 70, onde vários trabalhos importantes, eu trouxe aqui aqueles que influenciaram no meu pensamento e na minha atividade cirúrgica. Urs Brunner, Bo Eklöf, Plate, Brunner suíço, Eklöf e Plate da Suécia, Jörg Vollmer, que eu tenho a fotografia aqui, foi meu mestre na Alemanha, foi com quem eu ajudei a primeira vez a fazer trombectomia venosa. No Brasil ninguém fazia. Neglen também, apesar do nome engraçado, era sueco. Alemani, alemão. E o nosso conhecido de todos, Rutherford. Eu vou trazer um slide que foi muito importante, mostrando a importância da desobstrução das veias quando estavam submetidas a um processo trombótico muito extenso. Também devemos a Michel, em 1994, que publicou o primeiro caso submetido ao tratamento endovascular. Esse slide, que é do trabalho apresentado pelo Robert Rutherford no Congresso Brasileiro de Cirurgia, do CBC, em 1996, numa mesa redonda, e eu tive a oportunidade de ser o moderador. Ele mostrou aqui especificamente o que acontece quando você tratar uma trombose venosa do segmento ilíaco, ilio-femoral. Aqui nós falava em cava. Em 47 pacientes, meio ano depois, os tratados com tratamento anticoagulante, só 35% tinham um resultado excelente, ao passo que 76% daqueles tratados com a trombectomia, e na época se fazia uma fístula arteriovenosa temporária, terapêutica, para manter a permeabilidade do vaso. Vocês vão ver por que se tinha a obrigatoriedade de fazer isso. 76%, ou seja, mais do que o dobro. Então, é um resultado contundente. Ainda tinha muito caminho pela frente para que a gente pudesse seguir. Então, quais são as indicações da trombectomia venosa? Essa figura, que é retirada do livro do Linton, um cirurgião de Boston, muito importante, Robert Linton, 1973, nós vemos exatamente aí um trombo, muitas vezes silencioso, chocando dentro do membro inferior,
trombos que podem atingir dimensões incríveis. Esse aí deve ter pelo menos 50, 60 centímetros, silencioso, e de repente se desloca, vai para a árvore arterial pulmonar e mata o paciente. Então, a indicação da trombectomia seria profilaxia de embolia pulmonar potencialmente letal, profilaxia do agravamento da trombose venosa. A indicação talvez mais utilizada e muito importante é a reversão de formas isquêmicas de trombose venosa, a famosa e pouco reconhecida, mas muito importante, flegmásia cerúlea dolens, tratamento de trombose venosas extensas proximais e profilaxia da síndrome pós-trombótica. Até a 1, 2, 3 tem pouca discussão. As outras podem ser discutidas. Clinicamente, em termos de apresentação clínica, nós vemos aqui um caso de flegmásia cerúlea dolens, em que nós vemos que no pé, para ter o início da formação de uma necrose, flegmásia alba dolens, mais um caso aqui de flegmásia cerúlea dolens. Temos que lembrar que ela também pode ocorrer no membro superior. Nesse caso aqui, nós vemos aqui uma síndrome compartimental da conflictênese, uma flegmásia já com evolução para necrose. A flegmásia alba dolens, muitas vezes essa pode evoluir para uma cerúlea, mas nem sempre. Grande aumento de volume, era muito frequente antigamente no pós-parto, em que não havia profilaxia. E vocês veem lá embaixo uma mensagem muito importante de Molina, já em 1992, dizia que quanto mais precoce se pudesse realizar a trombectomia, melhor o resultado. Ele, naquela época, tinha 91% de sucesso, se a gente agisse menos de uma hora, mas depois de 14 dias, só 75%. Né? Aqui nós vemos, por exemplo, caso de trauma venoso troncular, uma flegmase cerúlea óbvia. Esse paciente, uma cirurgia urológica, teve a ligadura da veia ilíaca externa. Quando o paciente despertou, urrava de dor na perna direita, quando observar, a perna estava azul. Então, uma indicação absoluta de realizar uma trombectomia venosa. E aqui, certos tipos de trauma. No primeiro caso, eu fiz uma trombectomia venosa no ano de 1976. Muitos que estão nos ouvindo aqui certamente não eram nem nascidos. É um trauma, um paciente inadvertidamente caiu num poço de elevador, e ele só não morreu espatifado lá embaixo, porque ele foi espetado por um sarrafo dentro do posto do elevador que transfixou a coxa, obviamente lesando a artéria e veia. Vocês estão vendo aí, então foi feita a reconstrução da veia com enxerto espiralado, mas antes disso, obviamente, uma trombectomia venosa, caso contrário, nada iria funcionar, colocando o paciente, inclusive, em embolia. A trombectomia venosa não serve para flegmásias cerúleas que já evoluíram para necrose, para gangrena venosa, a flebite azul de Gregoire. Essa aqui não funciona mais. Esse caso aqui é um caso que tem que ir para amputação. Então, qual é a evolução da investigação nesses quase 50 anos? Em primeiro lugar, o exame clínico vascular continua soberano. Esse é um caso do Bernardo, que nos fala hoje também. Meio ridículo, né? Assinalar qual é a lateralidade num caso como esse, que é super óbvio, né, Bernardo? Vocês estão vendo aí que está com a assinatura dele, BVM, mostrando então a trombose venosa ilíaco-femoral extensíssima. O exame clínico é fundamental. A gente, na maioria das vezes, trombose venosa, nós vamos diagnosticar examinando. Antigamente se fazia muita flebografia ascendente. Graças a Deus, não é mais necessária, praticamente em nenhum caso, a não ser no intraoperatório. A fluxometria Doppler venosa, todo cirurgião vascular tem que ter na sua parte um Dopplerzinho, vai examinar, vai ver que tem fluxo numa femoral, na direita nesse caso, e a esquerda ela é muda, silenciosa, não tem nada, nenhum fluxo. O ecodoppler a cores vem a confirmar alguns casos de dúvida e trazer a confirmação até para que a gente possa justificar as operadoras de saúde da necessidade de uma intervenção. E o grande exame que nos ajuda muito hoje é a tomografia computadorizada. Nós estamos vendo aqui um ecodoppler, uma trombose venosa, e ali à direita dos senhores, um trombo, uma varicotrombite, tromboflebite safena, um trombo penetrando na veia femoral comum, é evidenciado no ecodoppler. A angiotomografia computadorizada é um exame nessas tromboses venosas proximais fundamental, porque ele vê coisa que o ecodoppler não vê.
pelo menos na maioria das vezes. Enrico Ascher tem a possibilidade de ser ecografista do melhor padrão, inclusive a esposa dele é ecografista de mais alto nível. Talvez veja coisas que a maioria não consegue ver, né? Mas vocês estão vendo essas imagens. Na primeira, uma compressão de May-Turner, em que a veia ilíaca está aqui sendo comprimida pela artéria ilíaca direita, a veia está aqui exprimida, a presença do trombo na circulação pélvica, nesse caso aqui a artéria, a veia ilíaca externa, e aqui um trombo flutuante na veia cava, do tamanho de um gordo polegar, prontinho para ser liberado e causar uma embolia pulmonar nessa paciente de 17 anos. Também a tomografia evidencia a trombose de todo o eixo ilíaco e, nesse caso, até a veia femoral superficial. Eu chamo a atenção aqui que é muito importante quando se solicitar uma angiotomografia pulmonar para estudo de embolia pulmonar, que se também mapeie a circulação de todo o tronco. É muito importante que quem pedir uma angiografia pulmonar peça também do abdômen e da pelve, porque muitas vezes nós vamos encontrar o trombo que está espreitando para matar o paciente ainda dentro da circulação pélvica. E o ecodoppler não consegue ver. Muito importante pedir os dois. Não vai gastar mais contraste, o volume de contraste é o mesmo, e o exame demora mais 10 segundos para ser realizado. Nós, como dissemos, começamos a fazer trombectomia venosa em 1976. Essa era a técnica que nós utilizamos inicialmente. Nós tivemos a nossa primeira publicação em 83, depois fizemos uma na revista da cirurgia da Sociedade em 94, de onde saíram essas imagens. Então, a gente tinha vários detalhes técnicos demonstrados aqui. Nós usávamos o catéter balão venoso de Fogarty. Era importante que a gente introduzisse ele. Não havia fio-guia nessa época, não havia catéter balão com guia para ser utilizado. Então, o catéter tinha que ser introduzido com essa curvaturazinha para evitar que ele entrasse em veias indesejadas. Nós tínhamos que colocar balões de segurança para evitar que o trombo migrasse durante a nossa desobstrução e utilizávamos também, eventualmente, em umas tromboses venosas mais velhas, um anel de forma frouxo dentro da veia para soltar os trombos mais aderentes. Esse conceito foi renascido agora, revivido pelo sistema Inari, que vai ser apresentado pelo Bernardo na última apresentação de hoje. Como nós éramos obrigados a suspender a heparina para poder operar esses pacientes, no final do procedimento nós fazíamos uma fístula arteriovenosa. Inicialmente nós estamos usando a veia safena diretamente na artéria femoral superficial e depois com modificação técnica que nós vamos mostrar. Nós vamos aqui como é que nós fazíamos nessa época, então. Geralmente fazíamos duas punções da veia femoral comum contralateral ao processo trombótico. Todos veem que esse é um catéter de Fogarty venoso, ele tinha essa cor meio marrom, ocre, e um acesso cirúrgico na femoral direita, na femoral esquerda. Colocávamos um balão de segurança, nesse caso tinha o trombo invadindo a veia cava, não podia colocar o balão de segurança pelo mesmo lado, que nós vemos o balão, isso já é com fio-guia. Então, com esses balões de segurança implantados proximal e distalmente, nós fazíamos a trombectomia, como nós estamos vendo aqui. E a quantidade de trombos que se conseguia remover sempre era assustadora. Eu estou vendo aqui o sistema distal era exprimido ou com faixa de Smart, ou então com esse balão, parece um pneuzinho, é o balão de Lofquist, muito prático e realmente muito eficiente. Era importante, obviamente, que a gente mantivesse a veia femoral aberta quando fizesse essa compressão da periferia para a virilha, para permitir que os trombos saíssem, senão a veia iria explodir. Aqui temos alguns exemplos de material retirado. O da direita dos senhores é o trombo mais extenso que eu consegui tirar dentro do sistema venoso. Ele tinha 1,25 m, ia desde o pé até a veia suprahepática. Esse raminho que vocês estão vendo na porção superior do lado direito é o trombo da veia renal esquerda. Nesse caso, aí foi feito um acesso à veia femoral comum e também uma laparotomia para poder retirar o trombo de dentro da veia cava.
O grande problema que nós tínhamos era a dificuldade de controle intraoperatório da permeabilidade vascular. Nós não tínhamos arco cirúrgico, nós não tínhamos equipamento de hemodinâmica, sala híbrida, Deus me livre, nem pensar. Então, muitas das coisas eram feitas cegas. Palmer, na década de 70, introduziu a endoscopia vascular. Eu cheguei a comprar esse equipamento. Era um troço muito complicado. Aqui vocês veem uma das imagens do meu material, é um catéter de Fogarty e uma veia ilíaca depois de limpo. E os equipamentos eram caros, eles eram de uso único, praticamente impossível. A coisa toda mudou quando nós passamos a ter possibilidade de fazer o controle radiológico intraoperatório. Esse aqui foi o primeiro caso que nós implantamos um stent, ainda um stent expansivo por balão, um Palmas 4014, para o tratamento de uma compressão de May-Turner, depois de uma trombectomia venosa, como vocês estão vendo. Esse é um aparelho da urologia, em um foco de 13 centímetros somente. Mas quebrava o nosso galho, e assim foi feito. Então, a partir da década de 90, com a progressiva introdução da radioscopia para o controle da trombectomia, a coisa toda mudou. E aqui vocês estão vendo como nós fizemos as últimas fístulas da artéria venosa. Passamos a fazer o tratamento com essa fístula com PTFA anelado, que facilitava muito o fechamento da fístula, geralmente feito de 1 a 3 meses após a trombectomia. Esse é um paciente que nós realizamos, acredito que tenha sido provavelmente o primeiro no mundo, uma trombectomia de veia cava inferior sem laparotomia, no ano de 2000. E aqui vocês veem quando foi fechada a fístula arteriovenosa dele. Então, esse longo trecho desse PTFE permite que se coloque, hoje em dia, um plug do tipo Amplatzer em qualquer parte desse segmento, o que ajuda muito, porque eu confesso que, quando eu fiz uma trombectomia de veia cava inferior na minha própria mãe, eu fiz uma fístula arteriovenosa. E o primeiro balão destacável, o doutor Márcio Sampaio e eu, Márcio Sampaio é um radiologista extremamente habilidoso, colocamos para fechar a fístula, ele migrou para dentro do sistema arterial. E aí nós tivemos que estourá-lo, e a minha mãe até viveu mais 27 anos depois dessa cirurgia, razoavelmente bem, porque já tem idade avançada, esse balãozinho alojado na artéria tibial posterior. Então, em 2007, nós fizemos uma apresentação no Congresso, o Dr. Cury, que trabalhava conosco, esse é o nosso material, que ele participou grande parte até então. Nós fizemos uma previsão correta. Nem sempre a gente consegue fazer uma previsão correta. A trombectomia venosa, realizada por procedimento híbrido, era segura e efetiva, e havia uma revolução para um procedimento totalmente percutâneo. O progressivo aperfeiçoamento do dispositivo de trombectomia mecânica e das drogas trombolíticas irão permitir esses avanços. Estamos muito felizes disso ter acontecido e também da gente ter acertado essa previsão. Então, ao longo desses anos, nós fizemos, eu acho que agora são 240. O Bernardo operou na semana passada mais um caso de trombectomia venosa. Trombectomia venosa cirúrgica pura, 47, híbrida, 75, venosa endovascular, 81, e também trombectomia no trauma venoso, como eu mostrei, em 36 casos. Aí todo mundo diz, puxa, como eles têm caso de trombectomia venosa? Não, é pouco. A incidência desse procedimento na experiência do grupo é 1 para cada 222 pacientes operados, ou seja, 0,44%, pouco. E dos casos de trombose venosa profundas, nós tivemos pacientes internados, somente 1 de cada 14 terminou em trombectomia venosa. A gente sabe que praticamente somente tromboses venosas extensas estão internadas hoje em dia. A maioria tem tratamento ambulatorial. Então, como se deu a evolução da trombectomia venosa até os dias atuais? O que aconteceu com aquele patinho que era feio, mas que foi crescendo diferente dos outros, ficou muito maior que os outros e, na verdade, muito. Ele se transformou num cisne que cresce e ganha cada vez mais uma linda plumagem. Quais são os métodos que nós temos atualmente? Igual o cisne, nós temos 5 métodos. Nós temos a trombólise guiada por catéter. Nós temos a trombectomia farmacomecânica, que vai ser abordada pelo Dr. Enrico Ascher hoje.
Nós temos a fibrinólise acelerada por ultrassom. Nós temos a trombectomia aspirativa e a trombectomia mecânica, que vai ser abordada pelo Dr. Bernardo Maciel. Um temaço para o próximo Congresso Brasileiro, que diria eu. Tomara que os organizadores tenham a vontade de querer produzir. Temos 5 conferências do maior padrão do maior nível, né? Então, trombólise guiada por catéter, eu vou rapidamente, para não perder mais tempo, uso de catéteres multiperfurados, infusão pelas veias do pé, né? Nós temos aqui um método que é excelente, mas que tem alguns problemas, vocês vão ver no final. A grande vantagem dele é que usa sistema de perfil muito baixo, mas a grande desvantagem é que a necessidade de uma dose muito grande de trombolítico, com as complicações que todos nós conhecemos, a necessidade de ter que levar 2 ou mais vezes o paciente de volta à imagem no centro cirúrgico ou na hemodinâmica, e risco até de hemorragia cerebral. A trombose guiada por catéter, nesse caso, foi realizada pelo Dr. Carlos Peixoto, hoje em dia independente, na época trabalhava conosco, também o resultado excepcional, ao longo de 24 horas de lise, um catéter multiperfurado colocado dentro do sistema venoso. Então, excelente. A trombectomia farmacomecânica, que vai ser abordada pelo Dr. Henrico. 2 sistemas nós utilizamos ao longo desse tempo, o Angiojet, que usamos até hoje, e o Rotarex, que se usa menos, né? E nós vemos um caso feito pelo Dr. Alberto Vesco, do nosso grupo, uma trombectomia farmacomecânica, também com a correção, uma compressão de May-Turner, resultado excepcional. Nós, na maioria das vezes, a não ser que a trombose seja absolutamente localizada só no território ilíaco-femoral, e poderíamos eventualmente entrar pela femoral do lado da trombose. Na grande maioria das vezes, nós fizemos por acesso ecoguiado através da veia poplítea. Existe também a fibrinólise acelerada por ultrassom, mais utilizada no tratamento da embolia pulmonar. É um conceito muito interessante. Esse conceito veio desde os anos 90, mas só teve aplicação prática na cirurgia vascular e também na emergência na embolia pulmonar na última década. A gente já sabia que o ultrassom desagregava reversivelmente filamento de fibrina. Então, com a utilização desse sistema junto com o trombolítico, nós conseguimos diminuir a quantidade de trombolítico e facilitar o transporte da droga lítica para dentro do trombo, aumentando a permeabilidade do trombo e acelerando a eficácia da lise. Aqui nós vemos um caso, foi fornecido pela Boston Scientific, e o sistema deles foi implantado e após a lise, com essa imagem tão bonita de comparação. A trombectomia aspirativa tem tido um grande progresso nos últimos anos. O sistema mais empregado é o índico da penumbra, agora com o sistema Lightning, que foi utilizado nesse caso aqui, em que se faz uma aspiração, hoje em dia, controlado por um vácuo, controlado por computador, porque antigamente a aspiração de sangue não trombótica era muito grande, o paciente perdia muito sangue, agora perde muito menos. O resultado é excepcional. O professor Stomene, aqui nesse caso, realizado com maestria pelo nosso colega Guilherme Centofante, de São Paulo, do Albert Einstein. E o sistema ClotTriever, que é o que o Dr. Bernardo vai abordar com detalhe agora, utiliza conceitos interessantes. O primeiro, como se fosse um anel de Fómara, ele fazendo, liberando, ele é introduzido, vocês vão ver depois, para dentro do sistema venoso proximalmente, ele então encapsula, ele abraça os trombos e vem sendo retirados e vão ficando presos dentro dessa malha de nitinol, permitindo que sirva trombos, na verdade, com os textos que eu estou vendo. Esse quadro 10, eu vou deixar aqui um pouquinho, se alguém quiser fotografar, ele vai sair num capítulo de livro que estamos publicando, que saia no Congresso Brasileiro, né? Então, aqui tem as vantagens e as desvantagens de todos os 5 sistemas atualmente em uso de trombectomia venosa. Eu não vou entrar em detalhe de cada um, mas quem quiser printar a sua tela, por favor, não hesite, aqui tem tudo que tem de bom e que tem de errado.
né, de um e de outro, que não é o tema da minha apresentação. Que tenha dado tempo para todos fazerem o que quiserem. Então, em considerações finais, o que houve com o patinho feio? Atualmente, a trombectomia venosa continua sendo indicada só em trombose venosa proximal, em pacientes de bom risco cirúrgico com longa expectativa de vida. Bernardo colocou um filtro de cava hoje numa paciente de 93 anos com uma trombose venosa proximal e embolia pulmonar. Claro que ninguém vai fazer uma trombectomia venosa numa idosa desse tipo. Tem um método eficiente que é o filtro de cava. Mas se ela tivesse 50, 60, 70 anos com boa expectativa de vida, ou 17 anos, ou 13 anos, foi a paciente mais jovem. A mais jovem tinha 4 anos de idade, agora lembrando. Vale a pena fazer uma trombectomia. Eles têm longa expectativa de vida, a vida toda pela frente. Os resultados melhoraram dramaticamente nos últimos anos, sobretudo devido à evolução dos métodos diagnósticos da imagem intraoperatória, possibilidade de acesso percutâneo, e uma grande vantagem, a gente pode operar o dente sob parinização e anticoagulação plena, não precisa suspender parede, não precisa suspender nenhum anticoagulante direto, nenhum DOA. Bota o dente na sala anticoagulado, opera anticoagulado, sai anticoagulado, fica anticoagulado. Correção concomitante das anormalidades mecânicas, como as compressões venosas. Na presença de trombose venosa profunda aguda extensa, o tratamento com trombectomia stenting, eventualmente com trombólise, deve ser considerada, do meu ponto de vista, como a primeira opção terapêutica. Agradeço muito. Muito obrigado. Muito bem, doutor Arno. Excelente palestra, como sempre, é uma aula. Ouvir o senhor, toda a história, a experiência. A gente fica muito feliz de ter o senhor conosco nesse projeto. Queria convidar agora, a gente está com quase 100 colegas assistindo. Queria ratificar que esse é um evento com apoio institucional da Rede DOR, do Instituto DOR, juntamente com o doutor Arno, o doutor Clayton, e convidar agora o doutor Enrico Asher, que é professor da Universidade de Nova York, chefe do serviço do Hospital Luterano de Nova York, para a apresentação dele. E fiquem todos os colegas à vontade de fazer perguntas para o painel, que ao final das apresentações iremos iniciar as discussões. Doutor Asher, quiser iniciar. Vocês têm o meu vídeo já, né? Tá aí, Arno? Gabriel. E tá com voice over também. Thank you, Dr. Arno, for inviting me to participate in this very interesting roundtable. I would like to describe today our fast-track approach to extensive acute thrombosis from the common iliac all the way down to the infrapopliteal vessels. I have no conflict of interest and nothing to declare regarding this talk. This presentation is not intended to discuss the optimal treatment of acute iliofemoral venous thrombosis, whether it is anticoagulation alone, percutaneous catheter-based techniques, or open thrombectomy. We are going to concentrate on how we do our percutaneous-based techniques, and we believe that for most patients, they are the first line of therapy for early thrombus removal. One of the major issues with traditional catheter-direct thrombolysis is the access to the veins because of severe edema or obesity. They have poor visualization of ultrasound-guided puncture. The popliteal and the tibial veins may be occluded, and the tibial veins may be too small for putting large catheters for therapeutic purposes. Other issues with the traditional catheter-directed thrombolysis is the need for frequent trips to the angio suite. And on the way to the angio suite, often the heparin and the TPA are stopped and the patient rethromboses. The underlying pathology is not diagnosed until you clear all the clots, and that can be the reason why the clots is not being effectively thrombolyzed. And also, the longer you keep the TPA going, the higher the chance of bleeding locally and systemically. The average length of stay for the traditional protocol is 48 hours to 72 hours. It is an expensive protocol that includes intensive care unit or step-down unit, OR time, equipment, personnel, and medications. This is our fast-track protocol.
ultrasound-guided micropuncture always, for obvious reasons. The venogram entails not only inflow and outflow, but within the occluded segment as well, because many patients would have long segments of patent portions of the vein that we believe to be occluded based on ultrasound or venogram. Mechanical suction thrombectomy for debulking, infuse small amounts of TPA into the occluded segments only, immediate balloon angioplasty for clot maceration, and balloon contouring to unmask the stenosis. Preferentially, we perform these procedures under local anesthesia, and we add periadventitial anesthesia that we developed many years ago to minimize the discomfort for the patient. 2 to 3 mLs of lidocaine 1% are injected under ultrasound guidance in the periadventitial tissue. This case highlights well some of the features of our protocol. A venogram was performed via the popliteal vein to show that everything appears to be occluded from the superficial femoral vein, the femoral vein, all the way up to the vena cava. And however, when we injected the contrast along the course of the iliac vein, we found out that actually was only a short segment that was occluded, was the common femoral vein and the distal external iliac vein. We then did the thrombolysis and the balloon maceration. At the same time, we did the balloon contouring, of course, and we found that severe stenosis at the junction between the external iliac vein and the common femoral vein, which was ballooned successfully, and a completion venogram showed that the entire segment was now widely patent. If you are unable to catheterize the veins in the ipsilateral limb, try via the contralateral limb. The dogma that the wire cannot go against the valves in this situation is not true, because remember, if you have a clot in the vein distends and the valves are no longer competent. So you will see that more often than not, you're able to bring the wire all the way down to the infrapopliteal vessels. And here's the wire all the way down to the common femoral vein, and a venogram showed that there's extensive thrombosis at that level. So we'll continue pushing the wire all the way down to the popliteal vein. And here we are, reaching all the way down to the popliteal vein and below, and then we're going to start our treatment protocol. If you have difficulty going up and over initially, you can also puncture both limbs and snare the wire from the contralateral side and bring it all the way down. And we prefer to use the GSV for the puncture on the ipsilateral side. Maybe because we use the suction thrombectomy prior to the balloon maceration, we have not experienced a single case of a pulmonary embolism in these patients. As you see by this completion angiogram, we cleared the femoral popliteal segments as well as the iliac segments from all clots. Here's another case of a patient who had previous stents, and he came thrombosed on the left side, and balloon contouring showed us the exact segment that was stenotic and most probably caused the thrombosis of this previously stented segment. An external iliac stent was placed and was sufficed to restore patency to this patient. This is our initial experience published in the Journal of Vascular Surgery with 38 procedures in 38 patients. They are mostly females with a median age of 66. The mean operating time was 122 minutes. The median post-operative stay was 1 day because many of these patients were admitted in the hospital. They were not outpatients. And the median volume of TPA was 10 milligrams, varies from 4 to 20, and 79% of these patients required stenting. The median cost for the procedure was only $5,000. We were successful in using the fast track protocol in 87% of these cases. We had very few complications, with 3 patients had hematuria that resolved within 24 hours, and 1 patient required to be intubated because of hemoptysis, but he was extubated and was discharged the next day. We continue to use our fast track thrombolysis protocol
with minimum amount of TPA and very little complications. And we have also extended this approach to the arterial system. Thank you very much for your attention. Parabéns, doutor Henrico, acho, pela apresentação brilhante. A gente vai discutir bastante aí a abordagem do senhor. E fiquem à vontade, todos que estão participando, a fazerem perguntas que a gente vai discutir no final. Queria dar sequência agora às apresentações do doutor Bernardo Macieri, cirurgião vascular do Copa Dor, Glória Dor, Quinta Dor do Rio de Janeiro, que vai apresentar o tema para a trombectomia venosa com Clotriver, uma abordagem terapêutica efetiva. Boa noite a todos, é um prazer aqui estar com todos os colegas do Brasil inteiro para falar de um tema que no nosso serviço é de grande interesse há muitos anos, como o doutor Arno pôde demonstrar e falou, é uma paixão nossa, a trombectomia no setor iliocaval. É muito importante ter em mente que o tratamento conservador da trombose venosa iliocaval em pacientes jovens com longa expectativa de vida e bom risco cirúrgico, no longo prazo não é a melhor opção, né? É um paciente que vai apresentar claudicação venosa, hipertensão venosa do membro, com comprometimento de sua qualidade de vida. Como nós podemos ver aqui, um paciente com jovem, com a flegmase cerúlea, certamente a heparinização, na maioria dos casos, não será a melhor opção, podendo levar a situações de CEAP6 nesses pacientes. Hoje, na literatura, nós já temos evidência, como o Cavent Study mostrou, que existe diferença estatisticamente significativa no curso desses pacientes submetidos a tratamento conservador versus medidas intervencionistas em que se abra a veia e permita a restauração do fluxo venoso. Então, nosso objetivo nos pacientes portadores de trombose venosa iliocaval, iliofemoral, é a desobstrução da drenagem do membro para evitar a síndrome pós-trombótica severa decorrente da hipertensão venosa. Então, o que nós temos que ter em mente é a remoção desses trombos, né? Como o doutor Arno e o doutor Henrico demonstraram, existem diversas opções que passam desde cirurgia direta, como a cirurgia híbrida, trombólise in situ, trombectomia farmacomecânica, e vamos falar agora da trombectomia mecânica, mas especificamente uma nova opção, que é o uso do Clotriver, que é um dispositivo trás de frente, dotado de um anel metálico rígido e uma bolsa metálica para captura e coleta de todo esse material nesse segmento venoso. É muito interessante notar que esse elemento metálico mais rígido ele permite, inclusive, a retirada de material já na fase subaguda. Nós tínhamos uma grande questão com a trombólise no início da experiência da trombectomia, da trombólise venosa, que pacientes com mais de 14 dias de evolução não poderiam evoluir tão bem, o que nesse tipo de dispositivo é algo que tem sido desafiado por ele ser possível retirar material com mais idade da veia. Ele apresenta uma bainha, como vocês podem observar, que apresenta um cone metálico em sua extremidade, que quando o dispositivo é capturado para dentro da bainha, ele gentilmente o abraça, impedindo que os trombos fiquem acumulados ali na veia poplite em volta da bainha. Então, como esse desenho aqui do fabricante demonstra, o dispositivo ele é introduzido por via poplite ascendente, ele é aberto na veia cava inferior e tracionado caudalmente, capturando todo esse material trombótico para dentro dessa cesta metálica. Como nada melhor do que casos, né, para exemplificar a utilização, vou começar falando aqui num paciente de 57 anos, com queixa de dor e peso, edema no membro inferior esquerdo, foi admitido na emergência nos hospitais que nós trabalhamos, com 7 dias de evolução, e uma angio-TC demonstrando a trombose venosa ilio-femoral esquerda. Aqui a punção poplítea, com a introdução dessa bainha 13 frente, e a primeira flebografia demonstrando a oclusão do segmento iliocaval
sem o contrastamento adequado do vaso. Aqui vocês podem observar nesse vídeo o dispositivo sendo retirado através da bainha e a quantidade de. Ele inicialmente ele sai colapsado e a quantidade, o material que é capturado e coletado no sistema, né? É muito interessante utilizar esse dispositivo, porque ao capturar esse material, ele impede a embolia pulmonar e o seu dispositivo, a sua bainha é recoberta de material hidrofílico e navega muito bem. Aqui nós temos o espécime recolhido, os trombos. Como vocês podem observar, a coloração de diversas nuances, demonstrando trombos aí de diversas idades capturados aí do segmento iliocaval. Aqui, a flebografia de controle e o implante do stent tratando a síndrome de Maiturner. Lembrando que esse procedimento foi feito com o paciente de decúbito ventral, por isso a inversão dos lados aqui. Um segundo paciente, esse aqui foi de 48 anos, ciência renal crônica. Esse paciente foi admitido na emergência do Hospital Glória d'Or com a TVP iliofemoral direita associada a um permiquete. O paciente foi tratado em outro hospital. Ele não conseguiram colocar precisava dialisar, não conseguiram colocar um permiquete por via alta, colocaram um permiquete por via femoral e esse permiquete trombosou. O paciente não tinha fístula, não tinha permiquete, foi transferido para ser tratado pela nossa equipe, né? Então, uma angiotomografia mostrando o permiquete implantado já na veia cava inferior, com trombose. Nós optamos, como havia um permiquete femoral, para fazer o procedimento em decúbito dorsal. Aqui vocês podem ver o permiquete implantado na via femoral, trombose associada ao segmento iliocaval. Nós fizemos acesso na veia femoral superficial, o paciente ser obeso, mas é possível também realizar esse procedimento por punção percutânea anterior, é descrito até. É possível colocar o paciente numa posição com os joelhos dobrados, que na literatura é chamada de posição do sapo. E você pode acessar a veia ali puncionar percutânea. Mas tendo em vista a obesidade, fomos direto ao acesso, afinal de contas somos todos cirurgiões. Aqui o permiquete implantado. O dispositivo, como vocês podem ver no topo da tela, já expandido com aquele elemento cortante e procedemos com a sua tração caudal até a ponta do permiquete. Nesse ponto, nós passamos a tracionar o permiquete em conjunto com o dispositivo ClotTriever, e aqui o resultado demonstrando a trombectomia e perviedade aí do segmento iliocaval, permitindo que esse paciente com insuficiência renal mantivesse a perviedade desse segmento venoso, o que em pacientes portadores de insuficiência renal é fundamental manter todas as suas veias pérvias, porque certamente ao longo de sua vida, principalmente o paciente como jovem como esse, irá precisar de diversas opções de acesso venoso. E o terceiro caso, um paciente admitido na emergência do Hospital Quinta Dor, paciente de 45 anos, com um diagnóstico de câncer de colo, apresentava um portoquete peitoral, história de cefaleia e edema de membros superiores progressivas com cerca de 3 meses de evolução. O paciente foi admitido na emergência com cefaleia incapacitante, sendo necessário opioide para conduzir a dor dele e piora significativa do edema. Ele havia falado com o clínico dele anteriormente, que iniciou DOAC. Obviamente, o DOAC não foi suficiente para evitar a progressão. E como vocês podem ver nessa angiotomografia aqui, o paciente apresentava uma trombose da veia cava superior e do tronco venoso braquicefálico direito, corroborando, confirmando a suspeita clínica de síndrome de veia cava superior. Dessa forma, nós tínhamos um paciente com um portoquete que não funcionava, uma síndrome com síndrome de veia cava superior associada a esse portoquete, necessitando desobstrução da drenagem venosa braquicefálica de forma urgente, tendo em vista a piora clínica acentuada. Nós, então, pensamos a melhor maneira de tratar, uma vez que era uma síndrome veia cava
causada por uma trombose aguda superposta a um trombo já mais antigo, com cerca de 3 meses de evolução. Então, o paciente foi trombosando progressivamente naquela região, apresentando trombos de diversas idades, e achamos que o clot trigger seria a solução ideal para esse procedimento. Nós, então, planejamos fazer uma punção no membro superior direito, introduzir o dispositivo do membro superior em direção à veia cava inferior e, ao contrário do que é feito na trombectomia iliocaval, abrir o dispositivo ao contrário, né, com a abertura orientada cranialmente. Em seguida, o dispositivo seria tracionado, limpando todo o segmento, a veia cava superior. É claro que nós tivemos o cuidado de aquele elemento cortante ele ser expandido após cruzar o átrio, já ao nível do segmento, na transição átrio-caval, para evitar lesões. Então, aqui, posicionamento da bainha, como vocês podem ver, no membro superior direito. Aqui a cavografia mostrando o porto-oquete, a trombose associada ao porto-oquete na veia cava superior. Utilizamos a veia femoral para colocar um pique no átrio e o dispositivo retirado com material de diversas idades, sendo realizadas diversas passagens, como vocês podem ver aqui, um material mais crônico. O controle, já mostrando perviedade da veia cava superior, e o resultado clínico, como vocês podem observar, paciente antes com grande edema de face, que regrediu, a cefaleia desapareceu, e esse paciente encontra-se hoje anticoagulado, realizando quimioterapia e trabalhando. Como conclusões, eu gostaria de afirmar que os pacientes portadores de trombose venosa iliocaval submetidos à trombectomia venosa apresentam melhor evolução e o dispositivo ClotTriever, ele permite, né, a trombectomia sem uso de trombolítico, sem repercussão sistêmica, como nós observamos muitas vezes com angiogete, e permitindo inclusive a retirada de trombos com diversas idades, trombos já em fase subaguda e até crônica. Muito obrigado. Bernardo, excelente apresentação. Acho que vai ter muita discussão, muitas perguntas aqui. A gente está com quase 100 colegas de todo o Brasil. Queria aqui ratificar que todos os serviços do Brasil serão convidados. A gente seguiu o doutor Arno sugeriu, a gente adotou essa sugestão, claro, seguindo uma ordem de fundação dos hospitais dentro da rede DOR. Então, todos os serviços serão convidados. Eu peço que todos participem, que é algo realmente enriquecedor para todos nós. Bom, para dar sequência agora, a gente vai ter as enquetes. Vou pedir o Gabriel para colocar as enquetes. Peço que todos respondam e vamos iniciar, após as enquetes, as perguntas. O doutor Cleiton vai conduzir. Aí tem várias perguntas para o doutor Asher, para o doutor Arno, para o doutor Bernardo. Pode colocar nas enquetes, por favor, para o pessoal responder. Gabriel, a primeira enquete aí. A primeira pergunta que temos aqui, pode seguir com as perguntas enquanto ele bota as enquetes. Vamos lá, primeira enquete. No seu serviço hospital, tá? Vocês realizam tratamento intervencionista para trombose de todos os serviços do Brasil? Qual o percentual que realiza terapia, seja por catéter lítico, seja trombectomia mecânica, seja o que for? Vamos dar o tempo para o pessoal responder. Enquanto isso, a gente já passa para a pergunta, Cleiton. Depois a gente volta nos resultados da enquete. Tá bom, deixa eu ver a nossa primeira aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Doutor Henrico, por favor, tem a pergunta do doutor Arno aqui. Se é possível infiltrar anestésico periadvencial nas veias ilíacas? Por favor. Bom, primeiro queria agradecer de novo esse convite excepcional. É uma honra estar aqui. Não esperava ter 96 cirurgiões, acho que cirurgiões vasculares, né, que estão envolvidos nesse painel. É uma coisa realmente muito interessante à noite ter tanta gente assim envolvida. É difícil, eu organizo muito webinar e é difícil ter tanta gente assim envolvida num webinar como esse. Então, eu parabenizo aos organizadores. Quero também agradecer as perguntas. Eu acho que elas são não muito difíceis de responder. A primeira, Arno, antes de eu responder a sua pergunta,
Eu só queria agradecer. Primeiro, você fez um histórico muito, muito interessante. Muitas das coisas que você apresentou eu não tinha a mínima ideia. Apesar de ter passado tempo com o Volmar, ele me convidou para ser um professor honorário lá na Alemanha. Ah, eu já almocei com ele, mas a gente nunca falou realmente na história e eu não sabia muitas fatos que você apresentou. A única coisa que eu gostaria de adicionar é relembrar que um brasileiro chamado Fábio Rossi, em São Paulo, foi o primeiro a fazer um estudo randomizado entre o stent e só o medical treatment para o doente que tem úlcera de veia. Eu achei que isso foi um trabalho clássico que vai ser sempre relembrado no futuro. Foi o primeiro do mundo a ser feito. Eu acho que isso seria bom acrescentar na história da iliac vein issues. A resposta agora, você pode fazer em doentes magro, se precisar, mas em geral eu não precisei, porque a puncture é onde mais dói o doente e o catéter, manipulando o catéter só com anestesia na pele não é suficiente, porque ele fica muito mais confortável se anestesiar a parte adventícia da veia femoral ou da popliteo, mas a ilíaca eu nunca fiz nenhum caso assim. Mas é uma boa pergunta. Doutor Henrique, aproveitando o ensejo, tem mais duas questões para o senhor. Qual o dispositivo de trombectomia que o senhor utiliza e qual o papel do AIVS, ultrassom intravascular, na opinião do senhor, para esses procedimentos? Eu uso o Angiojet até hoje. Acho que é o mais barato. Eu tento também ser muito cost conscious. Se eu ter uma alternativa que é mais barata, eu tento ensinar os fellows, residentes, só porque uma coisa que saiu nova não é necessariamente que vai funcionar melhor que as outras coisas. Você muda quando você precisa mudar. Se a coisa seja mais segura ou mais rápida, vai ter que ter realmente uma motivação para se mudar. Então, por enquanto, mas eu parei de fazer tantos casos assim. Eu fazia quase todos os casos que via no hospital, mas agora eu estou fazendo muito menos. Ainda uso o Angiojet para a maior parte dos casos. O Inari está lá. A gente usa, às vezes, o Inari também para os clots grandes, mas também o Inari, às vezes, não funciona nas minhas mãos. Entendeu? Aí você abre o catéter é caro, mas é realmente um catéter que a pessoa tem que ter no hospital. É rápido de usar, depois se aprende e tem os resultados são muito bons. E as complicações são mínimas do catéter da Inari, do Clot River. Muito pouco. Você vê na literatura, quase não tem complicação. E, geralmente a complicação é por um uso mal. A pessoa usou mal o catéter, foi muito rude, muito risco, fez vários attempts, entendeu? Às vezes o negócio quebra e desconecta, mas é raríssimo. Só tem um caso assim descrito que eu saiba, que eu saiba. Então, eu praticamente uso mais raramente que o meu partner, que usa em quase todos os casos da ilíaca. É isso aí. E o IVUS, no início da série, a gente não tinha um IVUS nesse hospital que a gente estava lá, mas depois que conseguiu o IVUS, a gente faz o IVUS todo mundo, que é muito melhor. Mas para quem nem tem um IVUS, esse balloon contouring é muito importante. Você vê, você tem que inflar como é que é? Inflar? Abrir a pressão. Como é que chama o negócio para abrir o... Claro, isso, claro. Tem que, por exemplo, 4, 5 milímetros de mercúrio não abre. Você vê que está lá bem afinilado, mas você vai para 8, Insuflador. 9. Exatamente. Então você já sabe que já tem uma lesão naquela época, naquela área. Outro sinal que a gente usa só pela venografia é o que eu chamo de bullseye. É a área em que a artéria está comprimindo a veia ilíaca e você vê que no meio tem uma área sem contraste e o contraste está indo dos outros lados, quase criando um olho. A razão que eu falei isso, porque eu estava um dia no museu na Inglaterra
E os egípcios faziam um bullseye exatamente como essa figura que eu via lá na vinografia. Por isso que eu chamei bullseye. Mas não é um termo muito bom. É um pancake da aveia que você pode ver. E esse pancake é 100% relacionado a uma estenose severa da artéria, da veia ilíaca. Então, esses dois sinais, o contouring e isso, em muitos casos você não precisa ter o IVUS. Quer dizer, se não tiver o IVUS, não quer dizer que você não precisa botar um stent, se você tem esses dois, usa esses dois sinais. Obrigado. Perfeito, obrigado, doutor Henrico. E só para fazer uma exemplificação, eu vi que o senhor colocou o custo aproximado, e mesmo convertendo com a paridade do dólar, o senhor ainda faz um procedimento que, na maioria das vezes, sai mais em conta do que a gente faz aqui no Brasil, pensando em custo, né? Então, eu acho que isso é Exatamente. um fator importante. Vou fazer umas perguntas para o Bernard. Bernard, meu amigo, seja muito bem-vindo aí. Bernardo, vou começar com perguntas espinhosas para você a respeito do Inari. São duas, as que eu considero as mais complexas que trouxeram aqui para a gente. Primeiro, o uso de filtro de veia cava, se você usa ou não, qual que é a sua opinião? E como é que ficam as válvulas no uso do Inari? Eu deixo ainda um incremento a mais. O estudo de lançamento do Inari, ele fala que a gente tem pouca lesão valvar, mas é difícil pensar nisso até pelo mecanismo do dispositivo. Então, eu queria que você falasse a respeito, por favor. Olá, Cleiton, como vai você, meu amigo? Obrigado aí pelas perguntas. Vamos lá. O Inari, ele realmente agrega muito a esse dispositivo, a esse tratamento. Não há necessidade de você usar filtro de veia cava. É possível você, em pacientes que já apresentem filtro de veia cava implantados, você utilizá-lo, utilizando uma técnica descrita na literatura, utilizando bainha dry seal. Mas, a priori, um caso padrão de trombectomia iliocaval com Inari, você não há necessidade, ele consegue cruzar o trombo. É, os casos que eu fiz não tive embolia pulmonar. Você pode observar também no estudo CLOUT que a incidência de embolia pulmonar é muito pequena. Como o doutor Henrique falou, ele tem muito poucas complicações, as complicações que foram observadas mais pela questão da operação do dispositivo, né? Existe um problema que você não pode abrir a malha dele e cruzar o filtro de veia cava com a malha aberta, porque ele vai enganchar. Então, se um paciente tiver um filtro veia cava implantado e você tiver que usá-lo, você pode usar, mas tem que abrir dentro do dry seal vindo por cima, né? Mas ele não foi idealizado para ser associado a filtro de veia cava. Em relação à lesão das válvulas, tem aqui uma questão, né? Primeiro ponto, esses pacientes que apresentam trombose venosa iliocaval, de uma maneira geral, muitos deles acabam evoluindo com insuficiência valvar. É claro que o paciente submetido a trombólise, você vai salvar as válvulas, serão menos agredidas, mas os pacientes em que nós fizemos flebografia, nós não identificamos de uma maneira grosseira a questão da lesão valvar. Alguns estudos na literatura também não mostraram aumento na incidência de síndrome pós-trombótica associado ao uso do dispositivo, mas é obviamente um ponto que merece atenção por ser um dispositivo novo, e nós estamos acompanhando essa questão também. Obrigado, acho que ficou claro. Mas duas questões práticas e rápidas. Até quanto tempo você usa? E se você já teve algum caso de deslocamento do trombo com o uso do introdutor, que é 13F, né? Não tive nenhum caso de deslocamento do trombo associado à punção na veia poplítea com trace frente, tá? Para os colegas que estiverem preocupados de colocar um trace frente na poplítea, assim, depois, quando você retira e comprime, não sangra, né? Sendo que é uma coisa muito importante ter em mente ao usar Inari, que é muito importante não reverter a anticoagulação com protamina. Se você, após fazer a trombectomia, você reverter a heparina com protamina, você pode ter retrombose no segmento femoropoplíteo, mas comprimindo a veia poplítea para de sangrar. Essa bainha, ela tem um dispositivo de introdução, ela entra aquele cone metálico, ele entra colapsado e você libera ele, né, dentro do trombo.
mas não é suficiente para o nível da veia poplítea promover deslocamento que curse com embolia pulmonar. O maior risco seria na cava, né? Ali na transição iliocaval, mas os casos que realmente que nós fizemos, nós não tivemos esse problema, e o estudo Cloud vem a corroborar ali a segurança nessa questão. O Cleiton, queria aproveitar o Dr. Asher aqui, e a gente foi rodando as enquetes, então a gente tem colegas do Brasil inteiro, e aí a gente está discutindo isso, e a enquete aqui que gerou mais polêmica foi a última enquete. Eu fui aqui gravando para a gente discutir um pouquinho. Eu queria começar com o Dr. Asher, depois ouvir o Dr. Arne, depois o Bernardo, que foi a enquete o seguinte: vocês, que no caso os colegas que estão participando, acreditam que faltam mais evidências científicas que embasem as indicações do tratamento intervencionista na trombose? 62% disseram sim, ou seja, faltam evidências científicas para a gente intervir, e 38% disseram não, as evidências que nós temos atualmente em base. Queria só dar um background que nós temos 3 grandes estudos. O Bernardo citou um, que é o CAVENT Trial, foi um estudo que comparou paciente que usou trombose extensa, tratamento com trombolítica por catéter e heparina, e mostrou uma melhora na síndrome pós-trombótica, mas com aumento de sangramento. O grande estudo que eu acho que eu queria que o Dr. Asher comentasse é o ATTRACT Trial, que usou o Angiojet e usou o Trellis, que não veio para o Brasil, não tem mais nos Estados Unidos, e teve um segmento de 2 anos e teve um desfecho principalmente em síndrome pós-trombótica grave, com melhora da incidência, mas com alta taxa de sangramento. E o CAVA Trial, que é um estudo holandês que comparou trombólise por ultrassom com heparina. A minha pergunta é o seguinte: no último guideline de 2021 da Sociedade Europeia, ainda vem como 2C a intervenção. O senhor acredita que com os novos dispositivos de trombectomia mecânica, sem o uso da lítica, a gente já tem uma meta-análise que é a favor da intervenção, mas por conta do sangramento, isso ainda não tem nível de evidência. Com os novos dispositivos mecânicos, sem uso do lítico, vai aumentar o grau de evidência para a gente intervir nesses doentes? É a opinião para o painel, aí, doutor Asher, doutor Arne e Bernardo, que foi a maior polêmica aqui na nossa enquete, que temos de evidência de literatura. Se eu posso começar, eu acho que tem 2 indicações que eu acho. Uma é a apresentação clínica do doente. Se o paciente vem com um edema significativo e não é uma pessoa de 90 e poucos anos que já tem muitas outras morbididades além da idade, esses doentes provavelmente eu não faço nada. Só boto na heparina e não muito, às vezes até metade da dose que precisa. Agora, um doente que é mais jovem, mais ativo, esse eu vou ser mais agressivo para tirar o clot. Eu realmente acredito que nenhum esses estudos me deram a resposta que eu queria. Primeiro, porque o amount de TPA que se dá nesses doentes e heparina ao mesmo tempo são muito grandes e desnecessários. Eu raramente dou mais de 10 miligramas, basicamente. Eu falo a média porque no início eu não sabia, mas eu aprendi que você não precisa dar muito TPA. E o TPA, depois de alguns minutos, desaparece. Não fica no... O problema é dar as duas, heparinizar totalmente, dar o TPA, mandar o doente para UTI e ficar lá 24 horas, trazer o dente de volta, às vezes 2, 3 vezes. Esses doentes têm mais chance de sangrar. Então, eu acho que diminuindo o amount, a quantidade de TPA, diminuindo a quantidade de contraste que você dá nesses doentes, porque todos os doentes que eu faço com contraste é diluído, é 50% de saline, 50% de contraste. Eu dou muito pouco contraste também. Então, a incidência de insuficiência renal nos nossos doentes é muito pouca. A incidência de sangramento é quase zero, porque todas as nossas punções são feitas com microcatheters, micropunctures, and ultrasound guidance. Então, ele não fica fazendo pontuação várias vezes na veia. Então, essas coisas realmente diminuem a incidência de complicações e eliminam e fazem esses trabalhos que foram feitos obsoletos para mim. Então, o que a gente tem que tentar é diminuir o contraste e diminuir a radiação que você está lá, entendeu? Fazendo os casos,
e fazer as coisas mais para os doentes que precisam. Eu acho que não para todo mundo. Muitos doentes que são bem velhos, que sangram mais, têm mais complicações, eles vão se dar bem também, porque não vão ter tempo para ter post-thrombotic syndrome. Vão desenvolver umas colaterais e vão estar muito bem, felizes da vida. Mas a gente, se quiser operar em todo mundo que vier, aí a chance de complicação vai ser maior. Essas são outros pontos de vista. Ótimo, excelente. Doutor Arno, o que que o senhor acha? Que a gente vai ganhar evidência agora, tirando o trombolítico de cena, usando só trombectomia mecânica, os próximos guidelines? A gente tem agora o Defiance Trial, que é comparando o uso de trombectomia mecânica com heparina em pacientes com trombose iliofemoral, sem uso do lítico. Vai ser o primeiro trial, com mais de 300 pacientes sendo randomizados, comparando somente a trombectomia mecânica com tratamento com heparina. Todos os outros trials randomizados de heparina com intervenção foram usando lítico. O que o senhor acha, doutor Arno? O senhor que tem todo esse background, esse histórico. Em primeiro lugar, eu queria no melhorar com o que o Henrique acabou de falar. Segundo, o estudo ATTRACT foi um desastre, porque foi um passo atrás no tratamento da trombose venosa profunda extensa. Grave é muito relativo. Grave é quando o doente tem embolia pulmonar, quando o doente tem trombose horrorosa. A gente não sabe muito bem qual é o doente que vai desenvolver desse tipo, né? Então, acho que o ATTRACT é um estudo que, na verdade, o próprio investigador principal, acredito que ele ficou muito triste com o que ele acabou encontrando. Concorda comigo? Né? Concordo. Então, eu não tenho dúvida, estou baseando extensa, tenho firme convicção, porque eu acompanho doentes, eu sou muito chato com o follow-up dos meus pacientes. Eu tenho uma memória excepcional, eu sei a maioria deles pelo nome. O Bernardo trabalha comigo, sabe que é verdade, né? Então, eu acompanho os doentes com trombose e vejo o quanto eles sofrem com a síndrome pós-trombótica grave e tenho também pacientes que eu operei em trombectomias extensas que são maravilhosos, 10 anos, 15 anos. Não tenho dúvida, como o Henrique, acho que ele tem que fazer o que é melhor para o doente e ter convicção. Ótimo. Bernardo, e aí? Bom, o ATTRACT Trial ele atrapalhou a evolução do tratamento da trombectomia iliocaval. Como o doutor Henrique e o doutor Arno bem pontuaram, a grande questão desses trabalhos é a seleção. E a grande questão, como toda em cirurgia vascular, da sua intervenção é a seleção do paciente. Tanto na questão de idade, e um grande problema do ATTRACT Trial foi misturar trombose venosa iliocaval com femoropoplítea. A femoropoplítea não tem benefício. Nós precisamos liberar a veia femoral comum, veia ilíaca comum e a cava, e a veia ilíaca interna. Então, quando misturaram para aumentar o N, enfim, numa análise de poder do estudo, eles acabaram, obviamente, encontrando resultados que foram satisfatórios e retardaram a progressão aí do tratamento desse segmento. Eu não tenho nenhuma dúvida, as evidências mostram que quando você analisa subgrupos de trombose venosa iliocaval, né, analisando intervenção versus tratamento clínico, ou resultar a evolução em termos de qualidade de vida e síndrome pós-trombótica é significativamente menor. Então, eu não tenho dúvida que mais estudos virão, né, sem o viés de seleção, e nós teremos as evidências robustas aí que mudem os guidelines. Excelente. A última questão que colocaram aqui foi em relação a que eu queria perguntar para os painelistas, principalmente o Bernardo, que apresentou, o Clotriver, e o Dr. Asher também, como eles lidam com o fluxo da profunda. A gente sabe que o que mantém muitas vezes esses pacientes quando a gente não faz fístulas é o inflow através da veia femoral profunda. E muitas vezes a gente entra no trombo na veia poplítea. Se tem algum tipo, trick, para lidar com o inflow, se eles trabalham a veia femoral profunda no clearance dela para melhorar a patência do tratamento. Quem que vai responder antes? Você, Senhor, Eu. Tá bom. Bom, eu acho que a profunda é muito importante. Muito importante. Eu acho que é tão importante quanto a femoral, na verdade.
que o fluxo da profunda, quando a femoral está ocluída, é o que mantém a perviabilidade do sistema todo. E é importante. Então, na verdade, se eu não conseguir, se eu ponturar e fazer a puntura da coxa, que é sempre mais difícil realmente, e não conseguir botar um catéter para succionar o coágulo da interna, eu vou para o outro lado. Eu faço up and over e tento clear essa veia. Porque duas razões. Uma, porque eu não sei se esse doente vai retrombosar no futuro e vai precisar dessa profunda, vai ser muito importante. E segundo, os resultados são melhores, tem mais fluxo para ilíacas vindo das duas veias. Então, eu tento fazer o esforço total de tentar liberar os coágulos da profunda. Ótimo. Com isso, eu queria perguntar ao Bernardo se ele, usando só o Clotriver, se ele faz alguma outra técnica com a profunda, como é que ele lida com isso daí? Os pacientes em que nós utilizamos o Clotriver e foram todos submetidos a segmento, né, o Doppler demonstrou perviedade da profunda. O Clotriver em si, você não tem uma manobra específica para profunda. Mas quando você libera a femoral, o trombo ele acaba vindo junto com o Clotriver e a profunda fica liberada. E muitas vezes a profunda também ela não está ocluída, né? A trombose ela é ascendente da poplite em relação à femoral. Mas todos os pacientes que nós fizemos o controle com Doppler, e eu concordo com o doutor Henrique, a profunda é fundamental, estava com a profunda pérfida. Foi até uma pergunta aqui do Cleoni Pedron. Cleoni que femoral profunda, a gente... Então é isso aí, Cleoni. O que eu faço também geralmente isso, eu procuro... Na angiotensia a gente sempre tem que pedir para cortar ali até o terço médio da coxa, porque muitas das vezes o Clotriver a gente só pode entrar na poplite, às vezes o paciente tem uma trombose descendente, como o Bernardo falou, a gente pode ter uma trombose descendente, geralmente momentânea, ou uma trombose ascendente. Então, quando a gente entra na poplite já trombosado, e se tem trombose da profunda, que o Bernardo falou, na maioria dos casos, quando não é uma flegmase, a profunda está aberta, que é o que segura a circulação colateral. Quando a profunda está fechada, e a gente entra dentro do trombo, se a gente não clarear a profunda, pode ter uma retrombose aguda. E aí, geralmente, eu faço uma punção contralateral e tento fazer uma trombólise seletiva da profunda, mas o que o Bernardo falou, geralmente é só um trombo ostial. Quando você passa o Clotriver, você tira também o trombo da profunda na maior parte dos casos. Doutor Asher? Eu tenho uma pergunta para o Bernardo. Bernardo, ótima apresentação. Depois que você tira o coágulo, você faz um IVUS ou só vai pela vinografia? Porque na nossa casuística, uma grande parte desses doentes precisaram, tivemos que colocar um stent, porque encontramos uma estenose na ilíaca, ou externa ou comum. Porque muitas das causas dessa trombose realmente não é hipercoagulabilidade, realmente é uma pessoa mecânica. Então, você faz isso, você acha que a gente tem que fazer isso rotinamente depois que tirar o coágulo? Quando eu entro nesse procedimento, eu já, enfim, com a angiotomografia, nós já conseguimos ter uma ideia da causa e das áreas de compressão. Em geral, é o Mine Turner, é a compressão da ilíaca comum, mas pode ter também compressão da veia ilíaca externa, pela artéria ilíaca externa. Eu já tive alguns casos assim. Então, eu sempre coloco stent nas compressões, baseado na flebografia. Eu não tenho usado IVUS nesses casos, mas sempre trato as compressões com stent e sempre já tenho em mente aonde estarão essas compressões, planejando o procedimento baseado na angiotomografia. Obrigado. As últimas perguntas, para a gente encerrar, que a gente já está chegando perto da hora, para os painelistas, utiliza stent dedicado no caso de obstruções, foi o que o doutor Ash falou, depois que você desmascara a lesão. Se hoje vocês acham que ainda há espaço para não utilizar stent dedicado aqui, 78% disseram que sim e 22% disseram que não, e usam stents não dedicados. Gostaria de começar pelo doutor Ash e seguir essa sequência, doutor Arno, Bernardo, Cleiton. Se usa stent dedicado, ou seja, stent com estudo para o território venoso ou não, utiliza stent arterial e a conduta dos serviços dos senhores.
Eu acho que no momento todos os stents são dedicados, porque even o wall stent agora é considerado que é pela FDA como um stent que pode ser utilizado na parte venosa também. Então, todos eles são. Agora, qual é o mais barato? É o wall stent. E tem algum trabalho que mostrou que o wall stent não é eficiente? A maior parte dos problemas com o wall stent é não posicionar bem, ou não tem experiência para posicionar bem, ou colocar muito curto e com diâmetro pequeno, aí eles vão para o coração ou para a vena cava. Então, quando se aprende os truques de como usar, os resultados são muito bons, na minha experiência. E a nossa experiência, como foi uma. Eu acho que a nossa experiência começou logo depois do Raju, porque um dos meus attending foi lá, passou uma semana com ele, e ela ficou muito impressionada e falou: Vamos tentar isso. Por 2 anos eu não queria nem ouvir. Eu falei: Isso não acredito nisso. Aí teve um radiologista que precisou desse caso, de fazer um. Eu não tinha outra opção que botar um stent lá depois. Aí eu botei o stent e se deu muito bem, aí fiquei mais animado. Isso foi uns 15 anos atrás. Já fizemos mais de 4.000 casos, só para ter uma ideia. Porque a gente ficou mais conhecido por isso também na nossa área, então muitos doentes são mandados para a gente para problema da ilíaca. Então, mas eu não tenho. No hospital, por exemplo, a gente coloca os dois, os mais modernos, os, ah, os dois ou três que a gente tem lá diferentes, do wall stand, e mas no office, que a gente faz isso no office, né? Office procedures. Sim, A ó. gente bota o wall stand, porque no office procedure você tem que pensar na parte Custo. econômica também, senão você não vai sobreviver. Excelente. Ótimo. Doutor Arno, Eu, praticamente nos últimos anos, a gente tem usado sempre os tênis dedicados. Eu, pessoalmente, gosto dos tênis e tem aquela obrigatoriedade, eu não vou ficar falando nome aqui, mas eu sou assim, voto único no serviço. O pessoal usa esse tênis cilindro, mais dedicado. ótimo. Bernardo, É, eu uso, é, é, lá no serviço, eu uso stent não dedicado. precisa falar nome, é só falar se Sim, você. sim, sim. Não, eu estou Porque rindo aqui, aqui ó, que foi muito aqui, olha só, porque interessante. 30% é só o conceito. 30% dos colegas disseram que não usam estente dedicados. Então, assim, a tua opinião, se você acha que o estente arterial, a pergunta basicamente é se você acha que o estente arterial, o design do estente venoso, fazem diferença ou na prática você acredita que não fazem diferença para a perviedade do teu procedimento, da tua trombectomia? Olha, o stent dedicado, eu acredito que faça diferença, e tem a questão também do diâmetro, né? Você vai ter os Tá, stents maiores ótimo. diâmetros, stents dedicados. Mas eu estou rindo aqui, eu achei muito interessante esse comentário do doutor Henrico. Isso me lembrou um caso que eu tratei há 15 anos, uma paciente personal trainer, que tinha uma oclusão crônica do segmento ilho-femoral, não era bem trombose aguda, mas eu fiz a recanalização. E na época nós tínhamos o all stent, não existia stent dedicado, né? E nós temos um resultado excelente, há 15 anos está pérvio. Foi implantado o stent da cava até a femoral superficial proximal, porque era tudo ocluído e doente, então realmente tive que cruzar, nesse caso em particular, a articulação, deixando bem claro que isso não é uma conduta, isso é um caso selecionado, e aquele segmento venoso já estava doente, não adiantava o stent terminar no meio da doença, que ele seria ocluído. Mas o fato é, essa paciente era muito ativa, gostava muito de fazer esporte, e ela um dia me ligou dizendo que ia viajar para Aspen para fazer snowboard com o all stent na veia femoral comum. E aí ela queria saber minha opinião, enfim. Eu fiquei pensando, por acaso, estava vendo na época um congresso pan-americano organizado pelo doutor Henrico aqui no Rio, e a Patrícia Torpe estava aqui no congresso. Ela é muito afeita a essa questão da recanalização venosa, há muitos anos trabalhando nisso. E eu perguntei para ela: olha, meus pacientes que vão esquiar em Aspen, snowboard, eu libero para tudo. E essa paciente fez snowboard, depois ela fez wakeboard, de tudo ela já fez. E eu faço acompanhamento anual com ela.
com radiografia do all-stent, o all-stent está íntegro lá na veia femoral comum. Então, assim, nós temos os stents modernos, mas lembrando que o all-stent tem aí uma longa jornada de bons resultados. Excelente. Muito bem, a gente está com a hora aqui de sessão. Depois vou dar a palavra a todos a vocês, mas queria agradecer muito. Foi uma sessão de grande sucesso, sem cirurgiões vasculares de toda a rede DOR do Brasil. É um projeto que, com apadrinhamento do Dr. Arno, com o Bernardo junto da gente, Cleiton, todos os cirurgiões vasculares, eu acho que a gente, como instituição, tem muito a crescer. A gente tem muita experiência para mostrar a nível mundial. O doutor Henrico pode estar aí com a gente, são 74 hospitais. Agradecer a participação de todos e queria dar a palavra ao Cleiton, depois ao Bernardo, ao doutor Asher e finalmente ao doutor Arno para encerrar a sessão. Obrigado a todos. Bom, queria agradecer, reiterar o que o Thiago disse, agradecer todo mundo que esteve presente, o doutor Henrique, o doutor Arno. Doutor Arno, toda vez que eu vejo uma aula dele, eu aprendo coisas que a gente nem imagina que existe. Então, essas aulas históricas são sempre um banho de conhecimento mesmo. Bernardo, meu amigo, abrilhantando, e reiterar essa ideia. Esse programa é um programa institucional, é um programa da rede. Eu acho que nós estamos só iniciando esse processo, mas muita coisa boa ainda vai sair daqui, protocolos, decisões, uso racional de materiais, condutas. Então, acho que é muito importante que cada um participe, todo mundo tem voz e todo mundo vai ter seu espaço aí. Só tenho a agradecer mesmo. Bernardo, para encerrar. Queria dar boa noite aí a todos os colegas, agradecer aí a presença de todos os amigos aí nessa quarta-feira, às 9h30, e mandar um abraço para todos. Muito obrigado. Doutor Asher, muito obrigado. As Ah, palavras finais do senhor. não. Bom, de novo, muito obrigado pelo convite, realmente. Aqui é só 7h30 da noite, então eu tenho muito mais tempo que vocês aí. Por isso que eu não estou com pressa nenhuma. Mas eu quero agradecer muito a honra desse convite. É um grupo espetacular. Essas ideias de conglomerar e fazer um grupo assim é muito interessante, porque 3 meses atrás eu estava em Israel, ajudando como cirurgião vascular, e eu vi que eles não estão fazendo nenhum trabalho sobre trauma. É uma guerra nova agora, com novos armamentos, com tudo. Aí eu sugeri que eles se juntassem, fazendo um database para os feridos, para poder trazer uma informação nova para a gente. E fizeram agora e estão com um database muito, muito boa. Estão indo. Então, isso me lembrou muito o que vocês estão fazendo aqui também. Se juntando primeiro, organizando data, usando protocolos e tudo. Isso vai talvez mudar o jeito que cirurgia vascular é feita no Brasil, pelo menos, no início. Então, estou muito orgulhoso e muito satisfeito e agradecido por esse convite. Acho que foi um painel muito, muito interessante. E, sinceramente, agradecer também particularmente ao Dr. Arno von Risto, por ser, como eu sempre digo, ele é o cirurgião dos cirurgiões. E sempre a gente aprende com ele, não só eu, mas o mundo inteiro. Onde ele vai, ele sempre traz várias coisas pioneiras e o depth, a profundidade dos conhecimentos dele, não só o que ele viveu, o que ele pensou, o que ele conheceu, viajou. Então, isso realmente. Então, estamos esperando um livro vindo de você, Arno, tá? Esse é o próximo projeto. Muito obrigado de novo. Doutor Arno, as palavras finais, por favor. As palavras gentis do Henrique. Você é suspeito que é meu amigo. Então, mas, de qualquer maneira, muito obrigado. Acho que esse webinar foi muito importante. Eu só queria terminar trazendo uma pergunta que não foi respondida, Tiago. É uma pergunta do Heitor Franco. Quanto tempo usar anticoagulante nesse? Eu, pessoalmente, uso, mantenho o doente anticoagulado, ele passa da anticoagulação endovenosa, eventualmente para subcutânea. Eu gosto de começar o anticoagulante oral praticamente simultâneo. Se eu tenho certeza que eu não vou fazer mais nada, eu começo o uso de rivaroxabana, mas pode usar qualquer outro dor.
E eu recomendo ao paciente, se ele puder, ele tome durante muitos anos. E no primeiro mês eu dou também clopidogrel. Isso só se tiver oclusão aguda, não é isso? Ou crônica aguda. Mas não tiver oclusão, se é só um stent por obstrução, qual é o você bota em alguma anticoagulação ou não? Também. É porque não tem evidência na literatura nenhuma de que se é botar em platecário ou anticoagulação. A gente está fazendo um estudo, tem já os primeiros 20 doentes, em que a gente randomiza entre antiplatecário, que é o Plavix que a gente dá, e nada. E nada. E nesses últimos 3, 4 meses que a gente começou, um doente já fechou, esse que estava tomando antiplatecário. Mas precisa muito mais doentes para provar esse ponto. Mas realmente é sempre essa dúvida em colocar. Mas obrigado por trazer esse ponto. Eu sei que é um assunto polêmico, isso aqui é sem evidência Yeah. na Uhum. literatura, mas também tem muito pouco caso de sangramento nos doentes que se controlam bem. Então, no momento, não tenho vontade de mudar, a não ser que tenha alguma coisa que me convença. Não sei se mais alguém gostaria. Bernardo, que faz a mesma coisa também, né, Bernardo? Sim, sim. Não sei se... Faço a mesma coisa, doutor Arno. Também, também faço do mesmo jeito. Tá bom, então eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Estou muito feliz que o Henrique tenha gostado. Certamente você vai ter outros convites. Obrigado. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até o Boa próximo. noite. Tá bom. Boa noite. Boa noite, um abraço a todos.